Bom dia para você que está aqui nos acompanhando em mais uma live dos Inquebráveis. Pessoas comuns como eu, como você, pessoas que em algum momento da vida passaram por alguma adversidade, algum desafio, algum acontecimento, e essas pessoas utilizaram da sua mente, do seu coração, ou de ferramentas aí para poder superar. Eu aqui toda semana com meu amigo e parceiro Toshio Ito, o inquebrável Toshio Ito. Bom dia, Toshio. Bom dia, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Bom dia, Júlia. Bom dia, Genilze. Bom dia. Bom dia. Muito prazer com esse casal lindo aqui para, né, quem olha assim, né, Paulo? Parece que a vida está tranquila, que já foi tudo abençoado, não teve problema nenhum, não teve motivo de estar. Beleza, né? Né? Primeiro casal, hein? Primeiro casal, hein? Então, que honra. Muito obrigada pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui hoje, viu? Bom dia para vocês também, né? Paulo, Maravilha, a gente fica muito feliz também, né? É claro que a gente, no nosso canal Os Inquebráveis, a gente sempre traz histórias, também trazemos especialistas, trazemos muitas coisas, acontecimentos que fazem a gente refletir, para você que passa por momentos difíceis e quem não passa por momentos difíceis, e às vezes é legal a gente entender, ver que pessoas também, às vezes passam por coisas semelhantes, piores, ou menores, mas a gente pode se inspirar para aprender com eles. Esse é o objetivo, né? E você pode curtir, compartilhar, seguir a gente aqui, tanto pelo Facebook, YouTube e também pelo Spotify. Mas vamos lá, Paulo, você conheceu esse casal lindo, que tem 3 filhos, um deu ar das graças agora há pouquinho, mas já saiu, Samuel. Mas vamos lá, Paulo, vamos contar a história deles. Vamos lá. Esse casal que a gente trouxe, ele tem uma história assim, que tanto tem superação em trabalho, superação familiar, filhos, mas eu queria fazer uma pergunta que vem um pouquinho antes de tudo isso. Em algum momento na vida de vocês, vocês imaginavam que passariam por tantos desafios, problemas, adversidades, ou quando apareceu você fala assim, poxa, mas por que comigo? Por que com a gente? Nunca, mas nunca imaginei, nunca. Antes da gente casar, era tudo muito tranquilo, a gente tinha cada um seu trabalho, não tínhamos nenhuma preocupação, eu mesma não tinha nenhuma preocupação, morava com os meus pais, era aquela questão assim, chegava em casa, comida pronta, casa arrumada, eu mesma sempre cuidou da gente, e aí quando a gente casou, né? Na verdade, assim, né, você... Enquanto namorados, porque nós começamos a namorar com 15 anos de idade. Então, enquanto namorados, a gente sonhava aquele sonho, sabe aquele sonho de novela, de filme, desenhava aquela história assim, sem problemas, na verdade, né? Um conto de fadas, sem problema. A gente não colocava, a gente só colocava no nosso sonho, como toda pessoa acredita, né? E a gente só colocava no nosso sonho coisas boas. A gente sonhava com os nossos filhos, com o trabalho, em ter uma vida boa. E graças a Deus, ele proporcionou isso para a gente, tem proporcionado. Mas a questão é que a gente não esperava que a intensidade de que a gente enfrentaria, de problemas, na verdade, seria tão grande e a gente, assim, numa idade precoce, né? Porque quando você já tem uma experiência de vida, vamos dizer, e você enfrenta determinados problemas, você já está cascudo, às vezes, por coisas que você já enfrentou, e você sabe como superar, né? Porque você já tem, não uma receita, mas você já enfrentou aquilo, você já aprendeu de alguma forma. E nós não, né? Embora nós perdemos os nossos pais também na nossa fase de adolescência, que foi também uma situação muito difícil para nós, mas aí sabe quando você tem aquele pensamento assim, acho que eu já enfrentei a pior coisa da minha vida, e eu acredito que uma situação como essa, ela não venha mais, e aí você se depara com a sua vida, assim, uma sequência de
de acontecimentos, de coisas que você não vê em outras famílias. É isso que eu falo para ela. A gente, às vezes, pega a nossa trajetória de vida, a nossa história, e aí você começa a olhar, não que a gente vê hoje que tem pessoas que enfrentaram problemas maiores do que o nosso. Mas eu falo assim, na questão de perda de filhos, assim, tudo muito rápido, uma coisa atrás da outra, uma sequência de acontecimentos, e a gente muito novo para enfrentar tudo isso. Então, isso nos pegou de surpresa, posso dizer hoje, né? Olhando para trás hoje, eu posso dizer que nós somos surpreendidos com isso que aconteceu. E qual foi esse grande fato? Vamos pegar esse grande fato, né, Toshio? Sim, isso. Qual foi esse momento, né? O que aconteceu? Tem uma história aí com a Ágata. Conta um pouquinho pra gente. Eu vou começar pelo casamento, então. O nosso casamento foi, assim, dos meus sonhos. Tudo que eu planejava, eu sempre fui muito sonhadora, sempre idealizei muitas coisas. E do jeitinho que eu sonhava, aconteceu. Tudo foi como eu sempre sonhei. E engraçado que eu estava planejando nos casar em dezembro. E um tio meu, chama o tio Paulo, um beijo para ele, creio que ele vai assistir esse vídeo. Eu liguei para ele, né, que ele sempre trabalhou com isso, e ele falou assim, ele me chamava de Pretinha, sempre me chamou de Pretinha. Ai, Pretinha, posso dar uma sugestão para você? Eu falei, pode, tio. Por que você não se casa entre setembro, outubro? Porque dezembro chove muito. E na hora eu pensei, falei, nossa, é verdade. Mas eu tinha, assim, a convicção que ia ser em dezembro. E ele falou, não, por que não seja em setembro ou outubro? Eu falei, tá bom, tio. Ele falou assim, aproveita o feriado de outubro. Eu falei, nossa, é verdade. E por que eu estou dizendo isso? Nos casamos em outubro, nós planejávamos ter filhos daqui 5, 6 anos. Vamos aproveitar a vida, vamos viajar, vamos namorar bastante. Depois a gente pensa em filho, né? E aí nos casamos no dia 13 de outubro. No dia 26 de novembro, meu pai faleceu. Imagina a minha cabeça, casada de nova, eu era muito amiga do meu pai, eu falo que eu era amiga, que eu era filha, que eu era mãe dele. E aquilo me mexeu muito, muito, muito comigo. A ponto de eu estar na minha casa, pensar na minha mãe na casa dela, aí eu estava na casa da minha mãe, pensava na minha casa, sabe quando a gente, tudo muito novo, né? E aí, nós falamos assim, né, Gil? Vamos ter filho logo, vai. A gente não sabe o dia da manhã, vamos dar um netinho para alegrar a minha mãe, vamos pensar nisso, na sua mãe. Mudou, né? Mudou. Foi uma coisa assim que o projeto que a gente tinha de esperar, mudou, de viajar, e mudou tanto que no mesmo ano, né? Nós engravidamos. Em janeiro, eu engravidei. E eu sempre gostei muito de ler, eu lia uma autora chamada Agatha Christie. Eu achei o nome dela maravilhoso. Eu falei, nossa, com 11 para 12 anos eu já falava, olha, eu vou casar, eu vou ter o primeiro filho, vai ser uma menina, e o nome dela vai ser Agatha. Eu tinha essa convicção dentro de mim. E, de fato, casamos, engravidei em janeiro, e descobrimos que era uma menina. Fizemos uma festa em casa, foi todo mundo lá em casa, no dia que nós descobrimos. E assim, a gente estava muito bem, assim, muito feliz, muito grata a Deus, né? Aí, no terceiro mês de gravidez, eu comecei a passar muito, muito, muito mal. E aí, eu indo ao médico, Dr. Rodolfo, e descobri que eu estava com hipertensão gestacional, que eu tinha uma hipertensão chamada de genética natural, e aí eu desenvolvi a gestacional também. E aí foi quando começou todos os problemas. Com 5 meses eu fui internada, meu corpo começou a rejeitar a criança, porque o corpo entendeu que ela estava fazendo mal para mim. Aí, no 6º mês, o Dr. Rodolfo me internou e ele falou assim, Gê, você vai ficar internada até o 9º mês, porque você não pode mais ficar na sua casa, sua pressão está subindo muito, está muito perigoso você ter uma eclâmpsia, então você vai internar hoje e vai ficar até o 9º mês internado aqui. Já conversa com a sua família, com o Júnior. E foi muito difícil para a gente, muito mesmo. Até que quando eu fiz uma ultrassom,
e descobrimos que a pressão já estava interferindo no desenvolvimento neuromotor, no corpo dela. E aí o doutor achou por bem a gente adiantar o parto. E o parto foi adiantado do 6º, 7º mês. Foi. E aí, aquela situação, a gente, vamos dizer assim, você perde o chão, né? Porque foi um sonho, e o sonho foi um sonho da família, né? Na verdade, não foi um sonho só nosso, né? E nós começamos a viver esse sonho, né? Acho que todo pai, ele antes do filho nascer, ele já começa a ver o filho convivendo, conversando, e nós dois em particular, né? Era algo que a gente não esperava que fosse tão rápido. Quando o meu sogro faleceu e e nós tivemos esse plano no nosso coração, a gente não esperou que ia ser tão rápido, que a gravidez viria tão rápido. Isso aconteceu assim no mesmo ano, né? Então, quando o médico começou a dizer que ela teria que ficar internada, nesse período, sabe, assim, aquela situação que você não sabe nem como enfrentar ela. Você não sabe como enfrentar, é um algo tão novo, embora existe uma coisa, você pode estar, às vezes, cercado de pessoas, né? Às vezes você está cercado de pessoas te apoiando, te levantando, mas a sua particularidade é você e Deus. Então, esse momento de você estar sozinho, de estar nós dois, às vezes, conversando, era muito difícil. Era muito difícil porque a gente não sabia o que ia fazer. Foi uma situação que fugiu o controle, foge o controle humano nosso. Então você fica muitas das vezes na dependência de uma palavra do médico, esperando que uma boa palavra, na verdade, né? Só que, por incrível que pareça, nós sempre tínhamos uma boa palavra, né? Eu fiz contato, conheci um casal que eles falavam pra gente, falavam assim, olha, às vezes a gente vem aqui e a gente sai sorrindo, tem dia que a gente vem no hospital, a gente sai chorando, a gente sai sorrindo, a gente sai chorando. E no nosso caso, a gente sempre ficava, não teve um dia assim de falar para você que a gente teve uma notícia ruim depois que a Agatha nasceu, né? Falando, depois que a Agatha nasceu, eu assisti o parto, ela ficou na incubadora, na UTI. Eu trabalhava em São Paulo, na época, eu viajava todos os dias de Bauru a São Paulo. Eu trabalhava 12 por 36 e a minha viagem era todos os dias. E todos os dias era o período de visita, então a gente ia visitar. Só que a palavra do médico era para a gente, olha, ela só precisa engordar e ir para casa. Então, fora do hospital, a nossa vida continuou. Nós fomos se programando, comprando as coisas, ganhando presente, preparando todo aquele ambiente para receber a criança. E aí, num dado dia, né, um casal amigo nosso falou para a gente, olha, quando a gente vem aqui, tem dia que a gente ouve coisas boas do médico e tem dia que a gente ouve coisas que a gente sai daqui chorando. E nós saímos do hospital, eu olhei para minha esposa e eu falei para ela, puxa, que coisa, né? Desde o primeiro dia que a gente vem aqui, nós nunca tivemos uma palavra ruim do médico. Olha, Paulo, parece que foi assim né, não sei nem te explicar. Naquele dia, nós fomos embora de manhã da visita e quando nós voltamos à noite, me desculpa se eu ficar emocionado, porque embora a gente supera, né, mas eu costumo falar que é um machucado que a gente tem, né? E se toda vez que você vai mexer nele, não tem como, ainda mais quando se trata sobre filhos. E quando nós chegamos à noite, ela estava toda entubada. E isso não tinha acontecido nesse processo com a gente. E aí nós perdemos o chão. Quando a médica olhou, falou que o quadro dela tinha mudado, que ela corria risco, o médico tinha feito uma intercorrência, ela poderia perder um dos braços. Cara, assim, é algo até difícil de explicar, sabe? O que passa dentro da gente que é pai. Aí você vê aquele sonho que você tanto planejou, que você tanto sonhou, parece que sabe quando tá escapando, assim, quando você tem algo seguro na mão, e de repente você olha aquela situação, parece que ela tá escapando das suas mãos. Foge do que é natural, e as pessoas nos ajudando, sempre tendo uma palavra de apoio.
né? A nossa pastora, o pessoal ajudando, os amigos, mãe, parentes, o pessoal ajudando a gente. E eu nessa situação de viajar, e a minha esposa, às vezes aqui sozinha, eu não conseguia estar junto por causa do meu trabalho em São Paulo, né? E aí foi quando eu estava em São Paulo e eu recebi uma ligação vindo para Bauru, estava dentro do metrô. Eu falo que Deus, ele me deu duas situações, eu passei por duas situações. Uma que foi a pior viagem da minha vida, eu posso dizer que foi a pior viagem da minha vida. E depois eu tive a oportunidade, né, lá na frente, que faz parte da nossa superação, de ter a melhor viagem da minha vida. Porque eu recebi a notícia do falecimento da minha filha, eu estava dentro do metrô de São Paulo, o metrô lotado, não dava para você se mexer dentro do metrô. Eu sou policial militar, e eu estava fardado, e eu não... Imagina, você recebe uma ligação, fardado, você não pode chorar, você tem que se conter, o metrô não dava para você se mexer dentro, e a ligação é que sua filha acabou de falecer, né? E aí, sabe quando você quer se teletransportar? Você quer sair daquele lugar onde você está e chegar no seu destino mais rápido, mas não tinha jeito. Eu tinha que ir para a estação, para Barra Funda, pegar o ônibus, enfrentar 4 horas e meia de viagem, porque eu queria estar com a minha esposa. Era o momento que eu queria estar do lado dela. E ela também aqui, como foi, né? Você conta, quando você recebeu, é difícil para a gente, né? A gente, como mãe, quando... Ainda mais a gente que sonha, né? E o nosso sonho é ter o bebê e já pegar ele no colo e ficar com ele ali o tempo todo, beijar, abraçar e, né, fazer carinho. E quando ela nasceu, eu não tive isso. Ela não chorou, ela já pegaram ela correndo, já levaram para UTI, levaram para oxigênio, e eu não tive, eu não consegui vê-la, né? E durante o período em que ela ficou na UTI, ela ficou 21 dias com a gente. E no período que ela ficou na UTI, eu não pude pegar ela no colo, nem um momento. Eu queria muito pegar, sentir, abraçar, beijar. E eu não tive isso. Eu fui ter rápido. Quando a enfermeira aconteceu tudo aquilo, eu estava na minha casa, o Júnior estava em São Paulo, estava na minha casa, sozinha. De repente eu escuto me chamarem, tocar campainha em casa. Eu olhei assustada, era minha mãe, meu irmão e minha sogra. Gê, o hospital ligou, que a gente precisa ir lá urgente. Eu falei, nossa, mas não me ligaram. Ela falou assim, tem que ir lá agora. E eu cheguei lá, o médico estava fazendo... Como chama? Estava tentando reanimar, né? Reanimá-la, né? E eu, ali naquele momento, eu orei, falei, Senhor, ela está sofrendo tanto. Foi o Senhor que me deu ela, eu não sei qual é o seu propósito. Eu falei, mas ela está sofrendo demais, Jesus. Então, faz o que for melhor, né? Porque a gente, né, a gente quer estar com a gente. Quer estar com a gente. A gente leva os melhores médicos, a gente faz tudo. E aí, ela faleceu, aí eu peguei ela no colo. Tão pequenininha, 770 gramas. Super pequenininha, linda. E para mim foi muito difícil, porque eu queria que ele tivesse comigo, né? Aí eu e minha cunhada fomos atrás de tudo. Vocês já sabem, né? E aí eu falei, meu Deus. Mas eu, assim, eu glorifiquei a Deus, porque atrás da gente tinha muita gente orando por nós, né? A nossa igreja, a nossa pastora, um beijo para ela. Todo mundo, assim, orando por nós, sempre ali com a gente. Só que, para mim, o pior estava por vir. Como o Júnior trabalhava em São Paulo, eu ficava muito sozinha na minha casa. E aí eu comecei a sofrer um ataque na minha mente que eu nunca havia sofrido antes. Eu deixava o Júnior na rodoviária, eu ia para casa. Eu estou compartilhando isso porque muitas mulheres passam por isso, né? Então, e eu creio que eu relatando isso, muitas vão se ver, nossa, eu passo por isso também. E eu comecei a passar ataques assim, por exemplo, eu estava em cima do viaduto e vinha aquela voz, não faz a curva, vai reto. E aí eu começava a lutar com aquilo, eu falava, gente, esse pensamento não é meu, não sou eu que estou pensando isso. E aí ele me ligava, tá tudo bem? Eu falava, tá tudo bem. E aí eu lá em casa, lavando a louça, vinha uma voz e falava assim para mim, nossa, você não presta nem para dar um filho pro teu marido. Eu sabia que aquela voz não vinha de mim, eu sabia que eu estava enfrentando um ataque na minha mente, assim.
E aí, naquele dia, na minha casa, eu falei, não, eu não aguento mais isso. E a gente conversou, né, Ju? Eu tinha duas opções. Eu vi que eu não tinha o conhecimento sobre depressão, eu não tinha conhecimento sobre síndrome do pânico, eu não tinha conhecimento sobre crise de ansiedade. Foi tudo novo, É né? tudo Como a novo. gente falou, foi tudo novo. Né? Eram sentimentos assim que a gente nunca havia sentido antes. Eu não estava discernindo o que estava acontecendo comigo. Eu estava muito preocupada com o que estava acontecendo comigo, porque ele conversava comigo é como se eu não estivesse no lugar, minha mente estava longe. Eu acho que, na verdade, nós dois, né, nós fomos conseguir identificar que nós passamos pela depressão, os sentimentos que nós tivemos naquela época, depois de muitos anos. Depois de muitos anos, ouvindo relatos de pessoas que passaram pela depressão. Aí vocês começaram a falar, poxa, acho que era isso. Você não sabe o que você tem, você não consegue entender os sentimentos, as reações, ela enfrentando uma luta, né? Aqui, muito grande na mente, eu tendo que viajar, porque eu trabalhava em São Paulo, passou o período ali, os dias que a gente tem, eu tive que voltar a trabalhar, tive que voltar a viajar, e eu enfrentando uma batalha muito grande lá, só que aquela situação eu não queria compartilhar com ela o que eu estava enfrentando, para não sobrecarregar ela, mas nem eu chegava ela em casa, pensa uma fase que nós enfrentamos, e depois de anos, que a gente começou a ouvir relatos e até assim conviver com pessoas que passou pela depressão, que enfrentou a depressão, e aí a pessoa começava a contar os sentimentos, os pensamentos, e aí nós começamos a olhar um para o outro e falar, foi isso que aconteceu com a gente lá atrás, foi isso que nós enfrentamos lá atrás e que a gente não sabia, na verdade, porque hoje a gente sabe disso, a pessoa quando ela identifica que ela tem depressão, síndrome do pânico, ou ela procura um especialista, ou ela procura uma ajuda espiritual, ela vai em algum determinado lugar buscar um apoio, uma ajuda, quando isso é identificado. Quando isso não é identificado, você, muitas das vezes, qual que é a luta? Você tenta, às vezes, lutar sozinho com aquilo, você entendeu? Porque você acha que aquilo é de você, e você não sabe, na verdade, o que você tem, o que é aquele pensamento, o que é aquele sentimento. Como eu falei, a gente era muito novo, todo um plano, todo um projeto que a gente tinha, né? E outra, esse problema, essa questão da gravidez, também trouxe o problema de vocês não poder ter mais filhos, sabe? Aquele peso, vocês não poder ter mais filhos, vocês não poder ter mais filhos. E isso para nós foi assim de uma dificuldade muito grande, mas muito grande. E aí chegou um momento assim, eu estava na minha casa e eu falei, gente, eu tenho duas opções. Ou eu vou continuar mergulhando nesse abismo, eu não sei aonde vai dar, o que vai acontecer, ou eu vou focar em Deus, eu vou buscar ajuda, socorro nele, porque eu sei que só ele que pode me ajudar. E aí a gente decidiu isso, né, Ju? Foi. E, na verdade, como a gente falou, isso não é religião, não é... Nós fomos buscar o socorro em Deus. E foi um momento que eu posso falar, né, como nós falamos antes, tudo tem um propósito. Eu creio nisso. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Embora no momento quando nós estamos passando por aquilo, é difícil quem está no problema entender que aquilo tem um propósito. Eu posso falar para você que eu, em um momento que aconteceu, eu questionei. Sabe, eu falei, por que isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando isso? Né? Por que aconteceu essa situação? A gente já vinha de um sofrimento, de uma dor, e por que estava acontecendo aquilo? Um sonho que você projeta, que não é... E outra coisa, né, Paulo e Toshio, não é um sonho material. Não era uma conquista material. Não era uma conquista de uma casa, não era uma conquista de um carro, não era um trabalho, uma porta de um trabalho. Era um filho, era algo que nós mais projetamos antes do nosso casamento, era o filho. E aí aconteceu isso. Só que aí nós decidimos mergulhar, né? E foi que a gente conversava. Se a gente ficar nessa situação, as coisas vão ser pior. Vai piorar, nós vamos ir de mal a pior, a gente só vai acabar piorando, não tem como. A gente precisa reagir. E é isso que a gente quer trazer para as pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir essa live,
de hoje, essa experiência de vida nossa, você que está nos ouvindo, você precisa reagir. Por quê? Existe momento, Paulo e Toshio, não sei se vocês também já passaram por alguma questão na vida de vocês, em que você talvez vai ter momento individual que você não vai ter ninguém ali do seu lado, na sua particularidade, para falar para você, ó, vamos embora, vamos se levantar, vamos sair dessa situação. Embora eu quero dizer assim, tem pessoas ao seu redor, mas existe aquele momento particular, entendeu? O momento do seu quarto, o momento que você está deitado na sua cama, que você põe a sua cabeça no travesseiro, você passa a noite inteira, às vezes você não consegue dormir, ou quando você acorda no meio da noite, o seu pensamento é bombardeado com aquela situação. Então, o que acontece? Nós precisamos tirar força da onde a gente não tinha e começar a reagir diante daquela situação. Então, o que a gente tem passado hoje, nas oportunidades que a gente tem, é que tem pessoas que têm N problemas. Talvez é problema financeiro, é problema no casamento, é problema com os filhos, é problema de saúde, ou mulheres, né, como a minha esposa enfrentou, como nós enfrentamos, casal que enfrentaram perda de filhos, perderam seus filhos precocemente, né? O que é a nossa palavra hoje de apoio para essas pessoas? Enquanto nós estamos vivos, tem jeito. Enquanto nós estamos vivos, tem esperança. Enquanto nós estamos vivos, nós perdemos a nossa filha, mas eu creio que tudo tem um propósito. Mas nós continuamos com vida, porque o que estava acontecendo, nós íamos deixar de viver estando vivos. E isso que acontece hoje, pessoas têm deixado de viver estando vivas. Então, a nossa palavra para essas pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, é que você precisa reagir, você precisa encontrar força, você precisa buscar um refúgio, você precisa buscar um lugar de fortaleza. E outra coisa, vai ter momento que você vai ter que ser o seu agente. Muitas das vezes tem pessoas que nos ajudam, mas muitas das vezes o nosso agente tem que ser nós mesmos. Sabe aquele momento, Paulo, Toshio, de você dizer um basta para a situação e você falar assim, ó, eu vou levantar daqui, nós que somos homens, né, eu vou tomar um banho, eu vou fazer minha barba, eu vou sair daquele ambiente da depressão, sair daquele ambiente onde você está ruim, e eu vou sair, eu vou fazer alguma coisa, eu vou começar a trazer na minha mente pensamentos bons, coisas boas. E aí começou a vir, foi tão assim, né, Gê? Que começou a vir pessoas. Olha como que é um negócio assim, me perdoa a expressão da palavra, muito louco. Eu falo que é um negócio muito louco, porque muito doido. Porque a gente estava numa intensidade de uma dor tão grande, e começou a vir pessoas se aproximar da gente que estavam passando por problemas difíceis naquele momento. Você entendeu? Tipo assim, nós não superamos a dor e depois começamos a ter uma palavra boa para as pessoas. Você entendeu? Começou a vir pessoas até, assim, no nosso convívio, nós começamos a conhecer pessoas que estavam enfrentando o mesmo problema durante o processo. Vocês percebem que pode existir alguma coisa no sentido de que, será que a vida às vezes nos traz isso para a gente sair de dentro da gente, enxergar que existem outros vivendo a mesma coisa e que de repente, talvez juntos é mais fácil? Vocês percebem alguma coisa assim? Porque de repente, né, acontece isso. Como assim, né? Com certeza, pode falar. Com certeza, assim, de uma forma talvez diferente. Por isso que eu costumo falar assim, que a gente não pode desprezar o problema e a dor de ninguém. De ninguém. Por mais que você olhe para a pessoa assim e você sabe que a intensidade daquilo que ela está passando, talvez não é algo assim, uma perda de um filho, não é uma palavra de um médico assim, olha, você está desenganado. Talvez é um problema que ela não tem força para suportar. É um problema com o trabalho, é um problema financeiro, é um problema de relacionamento, é uma crise, talvez, com ela mesma, né? Mas eu sabe que eu vejo de tudo isso que a gente não se conhece. Como você falou, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos. A gente não se conhece. Às vezes a gente pensa que a gente, na verdade, tem momentos da nossa vida que a gente faz, não é errado a gente projetar, não é errado a gente sonhar, muito pelo contrário. A gente tem que sonhar, a gente tem que projetar, a gente tem que viver os nossos sonhos.
Mas existe um momento, você pode concordar comigo, que a gente presume de tudo aquilo, como se tudo aquilo fosse acontecer da forma que nós escrevemos no papel, você entendeu? Aquela história de conto de fada que eu falei, que você escreve, que você desenha, e parece assim que você tem todo o controle e aquilo vai acontecer do jeito que você desenhou, do jeito que você escreveu. Só que a gente esquece que, embora eu quero ser o autor da nossa história, e ela quer ser a autora da nossa história, da nossa vida, mas existe um autor da nossa história, existe um autor da vida, que ele escreveu a nossa história, e no meio da nossa história, existem os intempéries da nossa vida, que nós vamos passar. Então, as pessoas não vão passar por nós, ninguém vai passar por nós. Quem vai ter que enfrentar somos nós mesmos. Só que aí que está a situação, eu posso dizer hoje para você, é como eu falei no começo, toda essa história, quando a minha esposa, na verdade, eu posso dizer que hoje ela está aqui contando essa história para vocês e para as pessoas que vão assistir, só a gente sabe como foi essa semana para gente, não é verdade? Porque é uma história que é nossa, mas sabe aquele, vamos dizer assim, aquele baú que você tem e tem gaveta, sabe? Tem aquela gaveta assim que você não quer abrir ela, sabe? Porque você sabe que se você abrir, vai trazer alguns sentimentos que naquele momento você não quer. Então eu posso por que eu agradeço a vocês hoje? Porque vocês não sabem como isso daqui tem sido hoje um desbloqueio para nós, eu posso dizer, muito grande. Verdade. Muito grande. E essa possibilidade de poder ajudar outras pessoas, né? Porque o grande propósito é esse, ajudar outras pessoas. As pessoas, elas vão ouvir, elas vão falar assim, nossa, eu estou passando pela mesma coisa. Nossa, está acontecendo isso na minha mente, igual aconteceu com ela. Nossa, meu Deus, então eu não estou sozinha, né? Eu não estou sozinho. Há uma possibilidade, eu tenho como eu sair desse lago, tem como sair desse poço, tem como sair dessa situação, né? Existe uma saída, né? A verdade é essa, que existe uma saída. Cada um tem uma maneira, né? E a gente encontramos em Cristo, né? Essa saída aí. Porque... Isso faz tanto sentido, né, gente? Porque, olha, quando eu estive no Japão, eu estava passando por um momento, eu tive momentos no passado de picos de depressão, e uma das vezes eu liguei para um serviço que era como se fosse o CVV daqui, né, de apoio. Aí o que a pessoa me falou, ela falou assim, Toshio, para a vida só não tem solução para a morte, para o resto, tudo bem. É uma frase tão comum que a gente já ouviu tantas vezes, mas no momento que você está com uma dor profunda, você ouvir alguém falar aqui, olha, tem jeito, talvez quem não esteja sentindo, falar, mas que é uma palavra, tal, não. Gente, é incrível como aquilo, simplesmente ouvir de uma outra pessoa, dá um clique e fala, poxa, verdade. E aí você vem renovado. Então, assim, mas a gente, infelizmente, o nosso horário está terminando, mas, assim, para quem viu... Verdade! Olha só, como passou... A gente vai ter que fazer capítulo 2, Toshio, capítulo 2. Tem muita coisa para gente contar. Ainda teremos, né? Eu acho que é maravilhoso. A gente ficamos até quietinho, falei assim, deixa eu nadar nessa história de vocês. Mas, assim, a gente não poderia deixar de terminar, né? Sem saber que também, né, que as pessoas saibam também, e agradecendo desde já antes que eu me esqueça, né, todo mundo que entrou aqui, veio falando, né, o Júlio, o Getúlio, o Gabriel, né, a Márcia e outras pessoas que estão aqui, mas assim, apesar de tanta dificuldade, do medo que vocês tinham de repente não poder mais ter filho, que existiria esse risco, mas assim, vocês depois foram agraciados com o Samuel, com o Mateus, com o Emanuel. Também teve mais uma situação como casal também, né? Foi bom para a gente. Nos aproximou, nos juntou muito. E mesmo, bom, né, ainda assim, quer dizer, gente, a história deles, né, então teve os momentos bons, de repente tem aquele momento difícil, voltam alegrias, voltam novos desafios, não é? Que é o caso, né, do que aconteceu depois no último, né, com os Gêmeos. Mas, assim, eu acho que disso, o que vocês mais aprenderam, no sentido de que uma hora tá bom, outra hora tá difícil e tal, mas e vocês, enquanto casal,
que vocês diriam para as pessoas que é importante para o casal conseguir se unir em momentos tão difíceis, em momentos difíceis assim como vocês passaram, ou outros que acontecem naturalmente? Olha, eu acredito assim, uma coisa é inegável, não tem como eu negar isso diante de ninguém. Primeiramente, a gente tem que buscar o refúgio em Deus. Isso não é religião, isso é buscar o socorro em Deus. E não é inegável isso. Se o casal não tiver em primeiro lugar Deus, eu posso falar para você que é difícil de sair da situação. E depois, o amor entre o casal. O amor, porque o que nos uniu foi a nossa união em Deus e o amor que a gente tem um pelo outro. A nossa história é de mais de 15 anos e isso fortaleceu. Isso nos fortaleceu me fortaleceu hoje como pai, ela como esposa. É lógico, nós somos duas pessoas diferentes, né? E convivendo juntos, a gente tem os nossos intempéries como qualquer casal tem, mas a cada dia a gente aprende um com o outro, a cada dia a gente aprende com os nossos filhos. Essa experiência, para nós, ela trouxe assim uma fortaleza. Sabe quando hoje vem alguma situação e você para diante daquela situação e você olha para trás e fala, opa, peraí, eu já enfrentei algo lá atrás que foi muito mais intenso, muito mais forte. Então, se eu conseguir, se Deus nos ajudou e nós conseguimos vencer aquela situação, nós vamos passar por essa também. Então, a nossa palavra hoje para os casais é, primeiro, vocês têm que buscar um refúgio, vocês têm que estar em Cristo, vocês têm que buscar Deus. Diante de qualquer problema, seja ele financeiro, amor, material, qualquer problema. E o casal, a cumplicidade do casal, de um olhar no olho do outro e falar o que, sabe, às vezes não se ouve, né? O que você está sentindo? O que você está passando? Como você está enfrentando? Essas eram as conversas que a gente tinha. Às vezes a gente estava na nossa cama lá, de madrugada, acordado, e ela perguntava para mim, e você, Ney, como que você está? Né? Me conta como que você está. E às vezes eu falo para ela, e você, como que você está? Me conta, fala para mim como que você está. Porque no momento da dor, sabe uma coisa que às vezes acontece? O casal se afasta, o relacionamento esfria, e não é nem por intenção. Sabe aquele medo, às vezes, de você tocar no assunto, de conversar? Isso acaba até que atrapalhando o relacionamento. Então, a melhor coisa que tem, que eu posso dizer hoje, em todos os sentidos, no casal, é o quarto. Ir para a cama, sentar junto na frente da esposa lá, olhar no olho dela e falar, e aí, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Você precisa da minha ajuda, eu preciso da sua ajuda. Me fala como você está. Fala como está aí dentro de você. Se abre comigo. Se abrir, um falar para o outro. Sabe por quê? Antes de qualquer ajuda de fora da nossa casa, antes de qualquer ajuda que venha de fora, que a gente não dispensa de jeito nenhum. E somos gratos eternamente por todas as pessoas que nos ajudaram. Existe isso daqui, ó. Os dois. O casal. E eu fico emocionado. Eu posso dizer que se essa união aqui, a base dela for do alto, nada, problema nenhum, nem a perda de filhos vai quebrar isso, né? E vai nos impedir de lutar e de alcançar a nossa vitória como nós alcançamos. Hoje nós temos 3 filhos abençoados. Maravilhosos, sabe? Deus, assim, Ele concretizou no nosso coração. Eu sempre amei, nós sempre amamos crianças. Eu tenho 3 filhos homens, o Samuel, o Mateus e o Emanuel, que eu falo para os meus filhos, eles estão aqui sentadinhos, aqui vendo, e eu falo para os meus filhos, vocês são o maior presente da minha vida. São mesmo. Vocês são chama eles para dar um alô, enquanto a gente já vai terminando. Chama eles para dar um alô, para estar terminando. Já três aí. Eu acabei de acordar, viu? Tem um que está dormindo ainda. Samuel. Obrigada, perdão. E esse daqui é o nosso pequenininho, ó. O Emanuel. Emanuel. É o nosso mais novo. E tem o Matheus Gabriel, eu queria tanto que ele aparecesse também, mas vai ter outra oportunidade, ele está dormindo. Outra oportunidade. E essa é a maior riqueza, é a nossa superação. Talvez, eu queria dizer algo, né? Talvez tem pessoas que passaram por isso e são impedidas pela medicina de terem filhos, de gerar, mas eu queria deixar essa palavra assim, que mesmo assim, eu não sei o que você enfrentou, né? Mas não deixe de viver por isso. Não deixe de viver, de alguma forma, Deus, ele vai
como ele se realizou na nossa vida, ele vai realizar também na sua vida. O mover, de alguma forma, Deus vai fazer. E você vai conseguir encontrar um propósito nisso. Poxa, com essa palavra bonita, linda, maravilhosa. Paulo, eu vejo esse casal, são tão fofinhos, é como se um fosse o jardineiro, outro a flor. O jardineiro no dia rega a flor, aí eles trocam de posição e é o outro que rega. E aí, regando-se de amor, olhando um ao outro, quanto ensinamento, de arrepiar aqui. E eu gostaria de encerrar dizendo muita gratidão, muitas pessoas falando exemplo, a Rita, Chloe, exemplo de inquebráveis, casal abençoado. Paulo, sua última palavra, antes da gente, e com esse gostinho de quero mais. Só tenho que agradecer, quem sabe a gente volta aí, vocês terão outros convites também, e ouvindo a história de vocês, eu também tenho filhos aqui, até a hora que não dá nem para fazer as perguntas que normalmente a gente faz, né, Toshio? Mas fica o agradecimento. Exatamente. Fica o agradecimento. E para você que se tocou com essa história e com tantas outras que trazemos sempre aqui no canal Os Inquebráveis, curtam, compartilhem, continuem seguindo a gente, escrevam, coloquem suas dúvidas, deixem indicações de pessoas que vocês também gostariam que tivessem suas histórias contadas, inspirando pessoas. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Até mais, obrigado, gente. Obrigado, tchau. Tchau.